pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia da igreja. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir desculpa para você que acompanha o nosso canal. Que domingo passado a gente teve alguns probleminhas técnicos e infelizmente a gente não conseguiu estar postando o vídeo. E também, para você que ainda não segue a gente no Instagram, quiser seguir a gente lá, é @ocafé.catequético. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia da igreja. E para falar da hierarquia da igreja, nós temos que começando a falar do alto, né? De cima, de onde começa a hierarquia da igreja. E a primeira hierarquia da igreja humana, a primeira pessoa humana da hierarquia da igreja é o Papa. E muitas vezes, ao longo dos vídeos do canal, vocês já ouviram o termo sucessão apostólica. E muitos acusam a igreja de ter inventado a sucessão apostólica, mas não é bem assim. Então, para falar de hierarquia, primeiro é interessante a gente entender o que é a sucessão apostólica. A sucessão apostólica, ela vem, como a palavra diz, dos apóstolos. Ou seja, um bispo que tem sucessão apostólica, ele foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, e assim ele vai até chegar nos primeiros bispos, nos primeiros diáconos, no primeiro episcopado, que foram ordenados pelos próprios apóstolos. Porque os apóstolos sabiam que eles não viveriam para sempre, e que a igreja precisava continuar, e que precisava haver continuidade no trabalho da evangelização, de levar o evangelho para as pessoas. Então foi aí que começou a sucessão apostólica. E essa é uma autoridade que compete aos apóstolos mandado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, não é qualquer pessoa que tem autoridade para se autodenominar bispo, para se autodenominar padre ou papa. Isso é uma coisa que tem que ser da vontade de Deus. Tem que passar por todo um processo. E um papa, ele sempre foi ordenado por um bispo, que antes foi ordenado por um bispo, e toda aquela linha que a gente já comentou, até chegar nos primeiros papas, nos primeiros apóstolos, até nos 12 apóstolos de Cristo. E qual foi a primeira sucessão apostólica? Bom, não foi a de Pedro, né? A gente acredita que o Pedro é o primeiro papa, e depois foram tendo outros papas sucedendo Pedro. Mas a primeira sucessão apostólica foi a de Judas, que foi substituído por Matias. Então isso a gente vai encontrar lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 16. Então o primeiro apóstolo a ter um sucessor foi o apóstolo Judas, né? Que teve ali a primeira sucessão. Nós temos muitas evidências bíblicas para essa sucessão. Ou seja, os próprios apóstolos escolhendo outras pessoas para serem bispos, para serem diáconos de uma determinada igreja, de uma determinada região, para continuar o trabalho naquela igreja, naquela região. Uma dessas evidências a gente vai encontrar no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 23, que diz o seguinte: nomearam anciões em cada igreja, rezaram, jejuaram e os confiaram ao Senhor em que haviam acreditado. Então veja bem, essa é uma das evidências bíblicas que nós temos para que da sucessão apostólica, de que os próprios apóstolos iam aos lugares, escolhiam pessoas para ser pastores daquela igreja, para ser bispos daquela igreja local, para poder continuar o trabalho dos apóstolos, né? E depois nós vamos ver que existiam várias regras que essa pessoa precisava ter para poder ser ordenado bispo local. E depois também outra evidência bíblica que nós temos é a ordenação de Timóteo, que está na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 9, tá? E também a ordenação de Tito. Também é outra ordenação que nós vamos encontrar no livro do Atos dos Apóstolos. E isso diz que a igreja ela vem ordenando pessoas sucessivamente, uma ir substituindo a outra, há muito tempo. Beleza? Agora eu vou chamar o tio para dar continuidade no vídeo. Chega mais, tio!
Salve galera, paz e bem, eu sou o Thiago Asbar e dando continuidade então no vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia da igreja, como se dividem aí as funções e os cargos, não é? Como a gente já falou no vídeo anterior sobre o sacramento da ordem, é importante a gente lembrar que isso se divide em 3 níveis: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Então, ou seja, são bispos, sacerdotes e diáconos. Porém, dentro de cada uma dessas fases, existem ali alguns cargos, existem ali alguns nomes diferentes que os padres, os bispos recebem, né, devido à função que eles estão exercendo. Então nós sabemos que hoje o chefe supremo da nossa igreja, da Igreja Católica, é o Papa, hoje, né, sendo o Papa Francisco. Já passaram aí diversos papas desde Pedro, desde o início da história da nossa igreja. Então o Papa, ele é o quê? Ele é um bispo. Ele é o bispo de Roma, mas é aquele responsável por toda a igreja, por isso leva o nome de Papa. Outros que ali o auxiliam, outros que ajudam o Papa, que também são bispos, levam o nome de cardeal. Então, não quer dizer que ele é maior que o outro, ele faz uma função diferente, mas no nível de ordenação, ou seja, de sucessão apostólica, ele também é um bispo. Então ele é escolhido através ali de indicações às vezes do Papa, tudo, para que ele possa fazer essa função de auxiliar e também de votar para que um próximo Papa seja eleito, em casos aí de falecimento, ou então num caso não muito distante, onde a gente viu aí na questão da renúncia do Papa Emérito Bento XVI. Uma outra função, dentro do episcopado nós também vamos ter os arcebispos. O que seria o arcebispo? É um bispo responsável por um conjunto de dioceses. Para você entender melhor o que é uma arquidiocese, nós vamos falar daqui a pouquinho, Davi vai trazer isso aí para vocês, explicando certinho toda essa parte. Então o arcebispo é aquele que cuida de uma arquidiocese, que seriam aí várias dioceses juntas, então ele se torna o arcebispo. E aí temos o bispo, que faz toda a sua função dentro da sua diocese, de organizar ali os seus presbíteros e tudo mais. Na linha do presbiterado, a gente tem também alguns títulos aí que variam para os padres, como por exemplo o Monsenhor. Talvez você conheça alguém aí na sua cidade, como aqui na minha cidade nós temos, né, que tem esse título de Monsenhor. Isso é um título dado pelo Papa devido à dedicação ao trabalho desse sacerdote. Então por isso que ele recebe esse título de Monsenhor. A gente ouve muito também falar sobre o vigário geral. Quem seria o vigário geral? O vigário geral é aquele eleito pelo bispo da diocese para que possa ter uma função administrativa, digamos assim, mas também ajudar o bispo em muitas das atividades onde o bispo não pode estar. Dependendo do tamanho da diocese, a gente sabe que é difícil para o bispo estar presente em todas as cerimônias. Então o vigário geral faz essa função de auxílio aí do bispo para poder manter a diocese organizada. A gente tem também um termo que talvez a gente não ouça muito falar, mas é chamado de cura. O que seria isso? Cura é o pároco responsável por uma catedral. Então, se aí na sua cidade tem alguma catedral e tem um pároco lá responsável, ele pode ser chamado de cura. Dentro das nossas paróquias nós temos os padres ou os sacerdotes, né, que seriam então os nossos párocos. Depois disso também a gente tem os diáconos. Então a gente sai dessa linha do episcopado, do presbiterado e vem lá para os diáconos. E também tem os leigos, que somos nós, que participamos, que não participamos do sacramento da ordem, não é? Mas somos aí membros da igreja, membros ativos do corpo místico de Cristo, onde temos também as nossas funções e as nossas responsabilidades, que são dirigidas através dessa hierarquia composta pela igreja para manter uma organização e também manter uma uniformidade, né? Para que em qualquer lugar do mundo, onde você for numa igreja católica, você saiba como funciona.
Então, para explicar um pouquinho mais sobre as divisões entre diocese, arquidiocese e tantas outras coisas, eu vou chamar o Davi que vai explicar isso aí para vocês. Chega mais, Davi! Fala galera, que a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Eu sou o Davi e hoje vou partilhar um pouco com vocês sobre a organização da nossa igreja. Você sabia que o Vaticano é um país? E ao mesmo tempo é um estado e ao mesmo tempo é uma cidade? Sim, e o presidente é o Papa e também ele é o Bispo de Roma. Mas e quais são as leis que regem esse país? As leis são regidas pelo Código de Direito Canônico. E abaixo disso temos o Colégio dos Bispos, que é a união de todos os bispos do mundo inteiro, em unidade com o Bispo de Roma, o Santo Padre, o Papa, que regem as leis de toda a Igreja Católica no mundo inteiro. Temos também o Sínodo dos Bispos, que reúne alguns bispos de alguma região específica para decidirem algum assunto sobre aquela determinada região. A Cúria Romana envolve os órgãos de administração da Igreja, ou os dicastérios, como a Secretaria de Estado e os tribunais. Chegamos às dioceses, que são determinadas regiões regidas por um bispo que tem o dever de propagar a doutrina da Igreja aos seus fiéis. Por exemplo, a minha região faz parte da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, e nós temos como bispo Dom Edgar Xavier Ertel. E dentro das dioceses nós temos algumas divisões. Em alguns lugares é chamado de setores, decanatos ou prelazias. E essas divisões reúnem alguns grupos de cidades para melhor organização. Fala galera, eu roubei a cena do Davi para explicar para vocês o que é uma igreja particular. Igreja particular nada mais é que as nossas paróquias. Cada um de vocês aí, eu também, temos um nome específico. A minha é Paróquia Cristo Rei. Mas paróquia, o que é essa organização dentro da igreja? A paróquia é um grupo de comunidades, capelas, geralmente, que juntas formam uma paróquia. Mas dentro dessa paróquia existe uma matriz, que seria a comunidade principal daquela região. Todas juntas, uma paróquia. Então chegamos a nós, os leigos. Que lugar nós temos dentro dessa paróquia? Você já ouviu falar em CPP ou CPC? O que é isso? CPP, Conselho Pastoral Paroquial. CPC, Conselho Pastoral da Comunidade. Aí onde você mora, na sua comunidade, tem um CPC? Esse CPC é um conselho onde há dentro dele um representante ou mais de cada movimento pastoral que trabalham dentro dessa comunidade. Essas pessoas irão organizar, articular, pensar e agir em prol dessa comunidade. Dentro dessa articulação, escolherão uma pessoa, representante de um movimento que será participante do CPP, Conselho Pastoral Paroquial. É como se, por exemplo, dentro da renovação existem vários grupos de oração. Esses grupos estão espalhados nas comunidades. Cada comunidade tem um representante no CPC, mas haverá um representante que representará todas as comunidades no CPP. No vídeo de hoje nós falamos um pouquinho sobre a organização e a hierarquia da nossa igreja. Ela é linda, não é mesmo? Até o próximo vídeo! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, assine o canal para mais vídeos sobre o tema e aproveite para assistir o nosso último vídeo. E até a próxima!